Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor. Pessoal, nessa videoaula eu vou falar sobre um recurso de detalhamento, ok? Que é o elemento de Hole e Thread. Primeiro, eu estou demonstrando para vocês a peça que eu vou utilizar como base. E esse sistema, ele é utilizado tanto para furações com o sistema de Hole, com o comando propriamente dito de Hole, ou para sistemas de extrusão. Caso você tenha feito um círculo e aplicado o comando de Extrude pelo Cut, ele também funciona. Somente para diferenciar um do outro, os furos que estão num tom de azul são elementos por extrusão e os furos que estão com um tom de verde são todos aplicados com o comando Hole. Bom, eu já tenho um arquivo IDW com essa vista principal e alguns recursos aqui já aplicados, como linha de centro e cortes. E vamos direto ao assunto. Primeiro, o comando Hole and Thread está dentro da aba de anotação, junto com elementos de cotas, textos e assim por diante. E ele vai respeitar o padrão default de detalhamento do arquivo, ok? Bom, eu vou ativar ele sem se preocupar com o padrão ou com o estilo que está sendo criado. Ele está aqui com o elemento de bystander default milímetro ANSI. Eu não vou configurar ele agora. Porém, isso permite que eu traga o mouse em cima de furos e com um simples clique ele traz para mim exatamente o diâmetro. E caso esse furo tenha algum processo, por exemplo, rebaixo ou escariado, ou até mesmo uma dimensão de rosca, ele aplica com todas as referências. Por exemplo, esse furo é um elemento com rebaixo, onde eu tenho um diâmetro de 6 milímetros, outro diâmetro de 10 na parte superior com um rebaixo de 2 milímetros. Então eu consigo classificar até mesmo furos onde tem uma rosca. Nesse caso, M10 por 1,5, tolerância 6H com a profundidade de 20 milímetros. E isso também é aplicado para elementos aqui de extrusão, no caso um furo de 9 milímetros. Traduzindo para o português, esse THRU seria da palavra true. Na verdade, quando você habilita o comando é true all, ou seja, por todo o corpo, por toda a extensão da peça. Então é um furo passante, ok? Para vocês poderem ter uma noção desse furo rebaixado, eu vou puxar uma cota no corte, exatamente dessas duas superfícies, 10 milímetros, aqui com o rebaixo 2 milímetros e o diâmetro exato de 6 milímetros, ok? Então isso fica mais fácil e mais prático. Bom, então qual é a intenção dessa videoaula, professor? Porque somente habilitando não tem nenhum estresse. Bom, primeiro, esse comando ele não aplica a contagem de furos idênticos. Por exemplo, essa primeira fileira tem exatamente 4 furos com o mesmo diâmetro de 5,5. Segundo problema que nós vamos resolver, com o elemento passante, isso não é aplicado na norma ABNT-NBR 10126, eu vou aplicar então algumas configurações para remover essa estrutura. Primeiro, dentro da aba Manager, vocês vão encontrar o item chamado Style Editor. Para quem nunca trabalhou com esse Style Editor, é dentro dessa janela que você vai configurar todos os padrões, tanto para anotação, elementos de corte, vistas e assim por diante. O elemento que nós vamos aplicar, ele está diretamente relacionado ao default milímetro dentro do grupo Dimension. Dentro desse Dimension, eu tenho aqui algumas categorias, como tenho aqui o elemento de default ANSI em milímetro, tenho o elemento em fração em polegada, o ISO e Standard. Como que eu encontro, professor, exatamente o padrão que está sendo utilizado para uma situação ou para um elemento de cota? Primeiro, dentro aqui do Object Default, ele tem esse símbolozinho como se fosse um globo. Você habilitando aqui o mais e dentro de Object Default, você vai encontrar todos os itens de configuração do Inventor e aí você verifica qual é o Object Style predominante. Por exemplo, eu vou descer a barra e encontrar o elemento de Hole. Dentro aqui tem o Hole Note, tem o Hole Tag, Leader Text e Linear Dimension. Então, esses três camaradas aqui relacionados ao elemento de furação, o Hole Table eu vou explicar na próxima aula, porém eu vou me focar no Hole Note e no Hole Tag. Eles estão com o default milímetro. Se você criar uma propriedade aqui no item de Dimension com as suas configurações, tome o único cuidado de você vir aqui e selecionar e alterar. Bom, nesse ponto, você sabendo qual norma está prevalecendo em cima do seu desenho, você vai vir dentro aqui do grupo de Dimension e selecionar exatamente a informação que você precisa. E dentro da aba Note and Leaders, eu vou encontrar a minha estrutura para
Hole Note, ok? Que é o primeiro botãozinho aqui. Se você clicar na direita é para elementos de chanfro, o próximo item é para chaparia e o último item para punção, ou seja, pontos para elementos de chapas no elemento punção, ok? Vou deixar aqui Hole Note habilitado e essa janela ela vai permitir que a gente encontre todos os tipos de furos. O furo normal ou true, que ele chama furo passante, ele é o primeiro item dentro do Note Format. Se você clicar nessa barra e pedir para ele mostrar todos os itens, você vai conseguir encontrar todas as formas de furos. Para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou configurar duas informações principais, o elemento de true, ok? E o elemento de blind, que é o furo rebaixado. Primeiro, dentro aqui do elemento de true, eu vou encontrar values and symbols, onde eu tenho informação de diâmetro, eu tenho um elemento aqui para distância para profundidade, simbologia para profundidade, simbologia para chanfro e profundidade de chanfros e assim por diante. E aqui abaixo eu tenho todas as relações quando eu aplico elementos de rosca. Nesse nosso caso não é necessário porque é um furo simples. Bom, então no elemento true nós vamos deletar aqui o THRU, nós não utilizamos na BNT como eu falei, e eu vou colocar uma opção de quantitativo. Bom, na norma é especificado com os furos com as mesmas dimensões, você colocar na frente da dimensão um valor, colocar o X na frente e depois colocar a dimensão. Esse camarada dentro de Value and Symbols é esse item aqui embaixo, a Quantity Note. Ele tem esse símbolozinho aqui de hashtag e dando um clique, ele já vai trazer aqui o valor da propriedade com o sinal de maior e menor na frente. Não é necessário colocar o espaço entre os dois camaradas, ou seja, entre as duas propriedades. E feito essa configuração, você vai clicar no Done e clicar no salvar. Se você não salvar essa propriedade, não adianta nada. Reparem que ao confirmar com OK, ele já trouxe aqui para a gente exatamente a minha estrutura com a quantidade de furos e o diâmetro necessário. Agora eu tenho aqui 4 furos com o diâmetro de 5,5 e caso eu repita esse procedimento para outro tipo de furo, por exemplo, aqui embaixo eu tenho outros 2 furos com a dimensão de 9, então a aba Annotate, Hole and Thread, e vou selecionar esse meu camarada com 2 furos. Mas espera lá, professor, você tem 2 grupos de furo de 9 milímetros? Bom, esse é um dos problemas. Se você executar o elemento de furação pelo comando Hole e a mesma dimensão está sendo aplicada em uma furação pelo sistema de extrusão, ele não consegue identificar o que seria a minha estrutura somente de extrusão ou somente com o comando Hole. Então, a minha recomendação para vocês: os furos, de preferência, habilitem pelo comando Hole, fica muito mais fácil para você editar. Outra observação interessante é que caso você tenha um furo que não tenha mais de um elemento, por exemplo, somente um furo, ele não vai colocar 1 vezes. Por exemplo, esse furo aqui com 6 milímetros dentro da minha estrutura. Caso eu tenha vários elementos, ele vai colocar o número na frente. Caso tenha somente um, ele não vai inserir aqui o elemento de 1x. Beleza? Pessoal, para fechar essa videoaula com chave de ouro, eu vou fazer mais um ajuste que seria para os elementos de furação com rebaixo, ok? Eu vou aplicar tanto para o comando Hole e para o elemento aqui de extrusão. Então, eu vou selecionar o Styles Editor novamente e dentro da aba Note and Leaders, dentro aqui do meu elemento de Note Format, eu vou selecionar o camarada chamado True Counter Bore. Na verdade, ele vai inserir uma furação e os rebaixos dimensionais. Como o primeiro furo está passante, ou seja, o menor diâmetro, eu vou tirar esse THRU e na parte inferior ele põe aqui CBDPT. Essa configuração é representante ao maior diâmetro e a sua profundidade. Óbvio que se você precisar utilizar essa dimensão, como que eu vou retroceder? Dentro de Value and Symbols, eu vou encontrar as dimensões para cada elemento de furo ou rebaixo. E aqui na parte direita, eu tenho o item de Insert Symbol. Eu vou encontrar várias simbologias entre rebaixo, elemento escariado, referências de faces. Para o elemento de rebaixo, eu encontro aqui o Dip, ok?
selecionando essa informação e na sequência escolhendo qual processo que eu quero, qual a dimensão que eu necessito, ele vai voltar a colocar a cota desse furo. Como eu falei, não precisa, eu vou deletar. E aproveitando o gancho, o item do elemento que seria somente o esboço seria o elemento de blind. Eu vou habilitar aqui essa janela e selecionar o blind. E reparem que eu já deletei. Aqui na frente tinha uma dimensão de rebaixo. No caso de vocês, vocês podem deletar também, deixando somente o diâmetro. Eu vou apertar o botão Done e confirmar com sim as modificações. Pronto. Todo furo rebaixado agora que eu habilito o comando Rolling Thread, ele não vai mais aplicar as distâncias. Se você ainda preferir, dentro aqui do elemento de extrusão, ó, ele já não coloca mais a distância do seu rebaixo. Ele coloca as duas cotas independentes. Beleza, pessoal? Então é isso aí. É uma dica de configuração simples, mas que vai trazer muita agilidade, principalmente quando você trabalha com vários furos com a mesma dimensão. Nesse caso, eu tenho aqui 4 furos com 5,5 mm e eu não preciso ficar colocando cota em todos. Recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e compartilhe, divulguem esses vídeos para mais e mais pessoas, para que elas possam aprender gratuitamente como trabalhar com o Autodesk Inventor. Galera, eu quero deixar o meu forte abraço, meu muito obrigado e fui!